Gato que brincas na rua como se fosse na cama, invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. És feliz porque és assim, todo nada que és é teu. Eu vejo-me e estou sem mim, conheço-me e não sou eu. Lento no meu quarto, Fernando Pessoa, Kid do Harold Blue, melhor de Lisboa, fígado com vários furos, alcoolismo foi sério, foi parar no cemitério. Pessoa, Fernando, Pessoa. Então vamos acabar, acabou. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite, atmosfera fervente, boa noite mundo, boa noite os quatro cantos do planeta, moro? E hoje, para fechar o nosso conteúdo de cultura, nós vamos falar sobre a antropologia filosófica. Mas o que diabos é isso mesmo? E o que isso tem a ver com cultura? Estou lhe respondendo, não sei. Voltem lá no poema do início do vídeo e percebam a relação que Fernando Pessoa faz entre a natureza do gato e a natureza humana. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Não vai mudar nada. A antropologia filosófica é sobre refletir acerca dessa tal natureza humana. Na aula de hoje, vamos destrinchar as principais correntes de pensamento que buscaram definir o que é o homem. Eis o homem. Veja o homem. Bem, o que você tem a dizer agora? Quem é você? O que é você? Já falamos aqui que as interrogações sobre o que é o ser humano e o que significa ser um ente humano concentraram a atenção de pensadores de todas as épocas. Isso, pessoal, permitiu que o nosso tema fosse analisado sob diversos ângulos. Comecemos então com aquilo que se considera a natureza essencial do ser humano. Vejamos primeiro três concepções clássicas sobre a natureza humana, isto é, a constituição essencial do ser humano, conforme o que se denomina antropologia metafísica. Vamos começar por duas dessas concepções formuladas na Grécia Antiga. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! A primeira é a concepção platônica e a outra é a concepção aristotélica. Conforme já estudamos anteriormente no pensamento de Platão, a essência do ser humano é a sua alma, que é imortal e pré-existente ao corpo. A união da alma com o corpo seria acidental, isto é, não seria necessária, e o corpo limitaria a alma como se fosse uma prisão. Platão também concebia a alma dividida em três partes distintas e que se relacionam entre si. É a alma concupiscente, que é vinculada aos desejos, a alma irascível, que é vinculada às paixões, e a alma racional, que é vinculada ao conhecimento. Vejamos agora, pois, a concepção aristotélica. Acelera muito. Galera, já foi dito aqui também no canal que Aristóteles entendia o ser humano como um animal racional, isto é, como um sistema único entre natureza e racionalidade. Segundo o pensamento aristotélico, os seres humanos, como todos os seres, seriam constituídos de dois princípios inseparáveis, que são a matéria e a forma. A alma, que para Aristóteles é o princípio da vida, seria a forma do corpo, isto é, o seu princípio determinante. E, como qualquer forma, não poderia existir separadamente da matéria. Bom, todo mundo sabe que Aristóteles é discípulo de Platão. Então esse conceito de forma é um conceito que Aristóteles traz da filosofia platônica. Pense, por exemplo, em um cavalo. Todos nós somos capazes de pensar em um cavalo específico. Porém, todas as pessoas que pensaram em um cavalo têm um conceito comum em sua mente do que seja um cavalo. É disso que se trata a forma do cavalo, ou a alma do cavalo, na concepção platônico-aristotélica. Ah, agora eu entendi! Já a alma humana, segundo o filósofo, se caracterizaria fundamentalmente por ser intelectiva ou racional, mas englobaria também as virtudes da alma sensitiva, que é a própria dos animais, e a alma vegetativa, que é a própria das plantas. Daí, então, a ideia do ser humano ser um animal
racional. Eu digo, burro não é um cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. Por outro lado, Aristóteles também defendeu a concepção de que o ser humano é social por natureza. Isso significa dizer que o ser humano só se desenvolve plenamente vivendo em sociedade e atuando como animal político. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Continuando na linha metafísica antropológica, vejamos a concepção cartesiana, que se deu já no século XVII com o filósofo francês René Descartes. René Descartes afirmou que o ser humano é corpo e alma, porém concebeu essas duas dimensões como radicalmente distintas e separadas, discordando, portanto, de Aristóteles. O corpo para Descartes seria constituído pela substância denominada resistência e pela res cogitas, que é a alma, ou a mente, ou a consciência. O filósofo também afirmou que a alma teria a faculdade de comandar o corpo, mas não conseguiu explicar como isso se daria, tendo em vista que, segundo sua doutrina, um corpo só poderia ser movido ou afetado por outro corpo. E, bom, a alma não é um corpo. Você está falando sério? Essa concepção dualista de Descartes provocou grande impacto no mundo filosófico e científico dos séculos seguintes, e a sua dificuldade para explicar a relação entre mente e corpo acabou contribuindo para a abordagem compartimentada do ser humano que predomina nas ciências, especialmente na medicina, até nos dias de hoje. Ou seja, Descartes abriu caminho para uma ideia de que o corpo é independente da alma, então ele age de forma independente. Por isso, o corpo seria como se fosse uma máquina que age independentemente da vontade do espírito. Que merda, hein? Sabia não? A partir da Idade Moderna, já dentro de uma perspectiva histórico-social, alguns pensadores meditaram sobre como poderiam ter sido os primeiros humanos antes da formação das sociedades e dos estados, justamente para entender o que deu origem a esse processo. Trata-se aqui, galera, de uma especulação sobre o ser humano em situação pré-social, isto é, no chamado estado de natureza. Assim, galera, iniciou-se um debate filosófico sobre qual seria a essência natural humana. Vejamos agora as duas concepções mais destacadas a esse respeito, beleza? Não! Será que somos maus por natureza? Sim, 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 sim. No século XVII, o filósofo inglês Thomas Hobbes partiu do pressuposto de que os seres humanos são maus por natureza e não são naturalmente sociais, como defendia Aristóteles. Por isso, supôs que, no princípio, os seres humanos teriam vivido isolados e em luta permanente por seus interesses individuais. E como não havia as garantias de uma sociedade organizada, cada um fazia o que podia para se proteger, pois vigorava a lei do mais forte. Este era um estado de guerra de todos contra todos, em que o homem era o lobo do próprio homem. Predominava aí, então, o egoísmo natural e o medo da morte. Porque a pessoa, quando agride, ela tem um motivo dela para agredir. Obviamente que a vida nessas circunstâncias era bruta, desagradável e de curta duração, condição que só chegaria ao fim com a fundação do Estado. Assim, para Thomas Hobbes, é a sociedade que traz paz aos indivíduos. Porém, estes não são naturalmente sociais. Precisam se unir em uma sociedade em torno de um poder único que os una, que garanta a sua unicidade e os proteja uns dos outros. Isso é maconha. A outra concepção acredita que somos bons por natureza. E aí, o que você acha? Galera, no século XVIII, o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau formulou uma tese bastante distinta, se não oposta à de Hobbes. Para Rousseau, o ser humano em estado de natureza vivia isolado, livre e feliz, guiado por bons sentimentos e em harmonia com seu habitat natural. Era o que ficou conhecido como o bom selvagem. Essa condição teria se modificado apenas quando surgiu a propriedade privada. Ou seja, somente após o surgimento da propriedade privada é que então teria surgido o estado de guerra mencionado por Thomas Hobbes. Com o surgimento da sociedade e de todas as suas instituições, desapareceu a bondade natural própria dos selvagens. Portanto, a tese de Rousseau é de que a sociedade corrompe os seres humanos e não os agrega para o bem, mas sim para o mal. Tá certa a indignação. Passemos agora para uma leitura focada mais na realidade concreta e na liberdade humana. Nos últimos 2 séculos, diversos pensadores criticaram a busca de uma explicação metafísica, abstrata, rígida e universalista para o ser humano, passando a enfatizar a perspectiva da realidade concreta e em construção contínua dos indivíduos. Vejamos agora 2 exemplos de grande influência sobre o pensamento contemporâneo. A primeira diz respeito às condições materiais e históricas, e ela começa no século XIX com Karl Marx. Comunista!
quando este afirma que não existe um indivíduo formado fora da vida em sociedade e do tempo, um ser isolado, abstrato e universal, como concebeu a maioria dos filósofos anteriores. Segundo esse pensador, para compreender e explicar os seres humanos, é preciso partir das condições materiais em que cada indivíduo vive ou viveu, ou seja, ter por base sua história concreta e a sua existência social. Assim, para Marx, se há alguma essência no ser humano, ela corresponde ao conjunto de suas relações sociais e essas estão determinadas pelas relações produtivas e econômicas. É nesse pano de fundo que os seres humanos constroem o que são como indivíduos. Certamente que sim. Uma outra leitura é a leitura da existência e condição humana. Essa já é uma leitura do século XX e se deu com o filósofo francês Jean-Paul Sartre, um dos principais expoentes do existencialismo. Sartre abriu uma exceção à noção metafísica tradicional de que cada coisa tem um ser, uma essência, e que desta resulta sua forma de existir. Ou seja, de acordo com essa concepção antiga, a natureza ou essência de um ser determina sua existência. Mas Sartre dizia que, no caso humano, é a existência que precede a essência. Isso significa que, para ele, o ser humano é um nada quando nasce, isto é, quando passa a existir. Só depois, à medida que vai existindo e se definindo, é que passa a ser algo. No início, há apenas esse nada, que confere ao ser humano a liberdade de escolha e a grande responsabilidade de construir a si mesmo dentro das condições encontradas desde o seu nascimento. No entanto, Sartre reconhecia que as pessoas devem enfrentar as condições a priori, anteriores à existência, ou seja, sua situação histórica aproximando-se das concepções de Marx. Comunista! Por exemplo, nascer escravo não é o mesmo de nascer livre. Então, portanto, para Sartre, não é a natureza humana, mas sim a condição humana, a situação de cada indivíduo no mundo que impõe limites à liberdade das pessoas. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Ufa! Haja ideias do que é o ser humano. E você, o que achou disso tudo? Responde aqui embaixo e deixa seu like se você gostou. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e falou!